Capítulo 24. Está certo do que está fazendo, doutor? Lucas julgou que era melhor ignorar a pergunta ofensiva de Lady Romanov e manteve os olhos na ferida no ombro de Dmitri. A bala atravessara a carne e saíra pelo outro lado, deixando uma fenda com o diâmetro de uma azeitona. Por sorte, não atingira os ossos. Facilitaria seu trabalho. Isso se aquela senhora parasse de se pavonear ao redor dele e o deixasse executar a tarefa para a qual fora treinado e exaustivamente testado. Enquanto a mulher continuava a ir e vir em sua suntuosa sala privada, Lucas apanhou dentro da maleta os instrumentos que precisaria para a cirurgia. Chegou a pegar o frasco com ópio para que Dmitri não sofresse tanto, mas desistiu da ideia. O olhar embotado do rapaz lhe dizia que ele consumira ópio o bastante para uma semana inteira. Beba. Lucas ofereceu a garrafa de água ardente. Dmitri não hesitou, passando os dedos ao redor do vidro e o levando à boca. Acredito que ele esteja bêbado o suficiente, doutor. Tem certeza de que sabe mesmo o que está fazendo? Insistiu Lady Romanov, com seu vai e vem enervante. Faço alguma ideia. Lucas pensou que tivesse superado a descrença da população, mas algumas pessoas ainda o julgavam jovem demais, inexperiente demais, tolo demais, para cuidar de suas enfermidades. Presumia que fosse compreensivo. Nunca houve médicos na família Guimarães. Ele sempre soube que enfrentaria suspeitas ao decidir seguir o caminho da medicina. Mesmo na escola, os colegas e professores o olhavam com certa desconfiança. Fora necessária muita dedicação para acabar com aquelas suspeitas. E, claro, salvar Sofia Clark da pneumonia. Sempre que alguém mencionava o assunto, ele se sentia uma fraude. Não fora ele quem a salvara, mas aqueles comprimidos que Ian lhe dera, sem oferecer qualquer explicação de onde ou como o tinha conseguido, apenas garantira que não seria possível conseguir mais. E Lucas tinha de arranjar mais. Podia pensar em como o mundo mudaria se existisse um remédio poderoso bastante para combater doenças infecciosas graves. Se não era possível arranjar mais, então Lucas teria de produzi-lo, de alguma maneira. Mas como conseguir esse feito se ele ainda nem encontrara uma maneira de salvar a produção de vinho do irmão? Ai! Resmungou Dmitri, quando Lucas pressionou a ferida para secá-la. Lamento, mas irá doer mais que isso, amigo. Então é melhor me dar um pouco mais daquela excelente cachaça. Lady Catarina bufou, a saia chiando no tapete do quarto do jovem embriagado. Como isso aconteceu? Lucas passou habilmente a linha pela pequena fenda da agulha. Foi um acidente. Dmitri soluçou alto. De caça, completou a mãe apressada. É claro. Lucas concordou por educação, movendo-a com pressa da ferida. Corria à boca pequena que Dmitri se envolvera em sérios problemas havia alguns anos, as voltas com agiotas que cobravam dívidas de jogo e algo mais, ponderou Lucas, franzindo o nariz para o odor pungente de ópio nas roupas do rapaz. Era uma prática bastante comum entre os jovens abastados da sociedade, que normalmente não acarretava sérios problemas, exceto quando a fraqueza pelo vício fincava suas garras no bolso do sujeito, como parecia ser o caso de Dmitri. Diziam que Lady Romanov se recusava a lhe dar um único tostão enquanto continuasse a frequentar antros de jogatina e prostíbulos. Talvez Lucas devesse seguir o exemplo de Dmitri e se aventurar em um prostíbulo, pensou com escárnio. Fazia tanto tempo desde que estivera com uma mulher que se perguntava se já teria perdido o jeito. O pensamento o fez recordar a expressão horrorizada de Elisa na noite anterior quando ouviu mencionar prostitutas. Ela não conseguira esconder o desapontamento nem o choque, por mais que tivesse tentado. Pobre menina! Estava tão assustada que mal erguera o olhar para ele. Fizera tudo o que podia para que ela entendesse que não era preciso temê-lo. E no fim das contas, quem acabou assustado fora ele mesmo. Tudo culpa daquela maldita camisola. Diabos, não conseguia esquecer aquele pedaço de pano infeliz. Na verdade, do conteúdo que ele revelara. Cada deliciosa curva, cada pedacinho de pele delicada, cada mínimo e glorioso detalhe do corpo de Elisa estivera embrulhado naquela fina nuvem que ela vestia, como uma oferenda enviada dos céus.
ou do inferno, já que agora todo o corpo dele doía e sua frustração o deixara com o mesmo humor de um condenado à forca. Tivera de usar cada gota de seu autocontrole para manter as mãos e os olhos longe dela, mas vira o suficiente para sonhar com Elisa e sua camisola diáfana. Como resultado, acordar arfando, frustrado e com uma tremenda dor na virilha. Aquela camisola não fazia bem para sua saúde, nem um pouco, e na manhã seguinte ela resolvera continuar com a tortura e usar aquele vestido infernal que, com aquela fita vermelha abraçada à fina cintura, o fazia pensar em um presente pronto para ser desembrulhado. E Lucas sabia que não encontraria alívio em Elisa. Também sabia que só havia uma maneira de tolerar a presença dela: propondo um casamento de conveniência e dando fim a qualquer possibilidade de acabar na cama dela, ou na dele. A questão era que seu corpo repleto de hormônios ignorava o que sua mente decidira e continuava a pulsar, dolorido, por Elisa. Se Lucas não descobrisse, e rápido, uma maneira de ser indiferente aos encantos dela, muito em breve estaria de joelhos diante de Elisa, com a língua de fora, abanando o rabo. Ai! Dmitri choramingou quando Lucas o espetou com a agulha de sutura. Então o rapaz se curvou para o lado e despejou o que tinha no estômago sobre o tapete, quase acertando a saia da mãe. Oh, por Deus, Dmitri! Lady Romanov se afastou, levando um lenço à boca. Lucas relanceou o alto relógio de carvalho do outro lado da sala. 6:30. Excelente! Quanto mais tarde chegasse em casa, maiores as chances de não ver sua esposa, seu vestido infernal ou uma de suas camisolas de fumaça. Por isso ele não se apressou em terminar a cirurgia. Foi com uma calma estudada que recomendou a Lady Catarina que o filho mantivesse repouso pelos próximos dias, evitasse o sol e fizesse refeições leves. Também não obrigou seu cavalo a ir além de um trote enquanto tomava a estrada para chegar à vila e de lá ir para casa. Ao passar pelo vilarejo, ficou tentando fazer uma visita a Almeida para contar que os balões estavam prontos e que ele pretendia dar início a seu experimento no dia seguinte. Seguia naquela direção quando viu um borrão branco de bolinhas escuras passar pelo cruzamento, indo para o limite da vila. O que, em nome de Deus, Elisa estava fazendo ali, àquela hora da noite, desacompanhada ainda por cima, indo para a parte mais pobre da vila? Não havia tempo para conjecturas. Lucas gritou um comando, ao mesmo tempo em que cutucou as costelas do cavalo e disparou atrás dela. Mesmo de longe, foi capaz de ver quando Elisa desmontou e analisou um casebre de aspecto sinistro, uma trouxa pendurada no braço. Apressou-se ainda mais quando ela parou diante do portão. Não entre aí! Não entre aí! Mas é claro, ela entrou.